Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra na 7ª Concarte e 24º Congresso da Noreg-BR. Conversamos com o Dr. Ricardo Martins. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra na 7ª Concarte e 24º Congresso da Noreg-BR. Nessa equação do custo, né, da economicidade, sem dúvida, o risco tem um grande impacto. E é nisso que nós acreditamos que o serviço notarial e registral pode contribuir muito na diminuição do risco, né, e, por consequência, diminuição do custo dessas operações. E, enfim, a gente tem muito o que fazer aqui. A gente tem muito que contribuir, eu não tenho dúvida, e é muito reconfortante hoje saber que a gente é ouvido pela FEBRABAN, que a gente é ouvido pelo Banco Central, que a gente tem um canal de comunicação com o governo, porque a gente precisa participar. A gente está falando da maior rede de capilaridade de prestadores de serviço público, delegados altamente especializados e, acima de tudo, que são responsáveis no seu CPF. Né? Ali atrás você falou, mas ninguém quer ter essa responsabilidade. Olha, a gente quer. Né? O tabelião já tem isso por natureza, a gente já está acostumado, né, a ser responsáveis pelo serviço que a gente presta, né? E a correr esse risco, entre aspas, porque quando ele é feito direito, quando ele é feito com altíssima especialização, o risco cai muito. E, por isso, o sucesso da construção. E, de fato, para qualquer tipo de modernização e inovação, a gente não precisa destruir o que já existe e que funciona. Por vezes, a gente tem que se reposicionar, se ressignificar. E isso a gente está pronto. E tem feito com primazia esse dever de casa, e estamos prontos para ressignificar mais ainda, nos reposicionar mais ainda, mas, para isso, a gente precisa desse canal de comunicação, precisa fazer parte, né, dessas mesas que constroem essas regras, que constroem essas pontes. Obrigada. Agora a gente vai ouvir o Tiago Severo. O Tiago vai trazer para a gente o lado técnico e também jurídico, tecnológico e jurídico, né? E te agradecemos muito por você estar aqui, viu? O Tiago é advogado, diretor jurídico da AB Cripto.
Atua nas práticas de regulação bancária, fintechs, cripto, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo e casos envolvendo litígios complexos. É professor da LEC, do IBMEC e da FGV Rio, LLM em Direito Empresarial pela FGV Rio, membro da Comissão Especial de Blockchain e Criptoativos da OAB Federal. A palavra é sua, Thiago. Obrigado. Acho que um evento como esse, juntar pessoas diferentes, acho que o mérito do Marcos aqui vale o registro. Agradecer o convite, a participação, conhecer já o Ivo, do trabalho que ele fez no Itaú antes de estar na Febraban, no Open Finance. Acho que é um cara que sabe qual é a tomada para apertar e qual o fio para cortar. Então, acho de novo feliz eu e o Marcos em ter construído essa dinâmica que a gente consegue também poder participar. E acho que eu tenho 3 blocos, grandes blocos aqui para dividir com vocês. Enquanto eu não preparo mais a apresentação, eu vou fazendo à medida que começa, eu vou escrevendo aqui. Então, o Ivo falava daquilo que a gente conversou ali fora, eu fui construindo para dividir com vocês aquilo que importa. Então, acho que o primeiro bloco é tokenização, linhas gerais, algumas considerações que a gente tem para fazer. O segundo, assim, qual é o mote? Por que a gente está junto? Por que a gente tem que estar junto? Não é mais uma questão de preço, é uma questão de resolver um problema social, combater fraude. Então, a gente tem uma norma que o mercado cripto ainda nem tem norma publicada, existem 2 consultas públicas, tem mais uma, né? E cada hora tem mais uma consulta pública, a gente está aí para isso. Mas a gente não tem uma norma ainda que diga que como que a gente vai cumprir uma resolução específica, a resolução 6 antifraude. E o mercado inteiro tem que participar e colaborar. Então, hoje, de certa forma, os delegatários já exercem um papel de nós analógico da rede blockchain, né? Que quando a gente fala de fé pública e validade jurídica do negócio jurídico estrito sensu. Então, tudo tem a ver, e é esse primeiro bloco que eu pretendo dividir com vocês alguns outros elementos sobre tokenização. O segundo, né, qual é o mote que a gente está junto, antifraude, e vou começar apresentando um pouco da AB Cripto bem rapidamente, né, o que somos, o que nos alimentamos, para onde vamos, né? Bom, eu estou no mercado há algum tempo já, e acho que pela facilidade de já ter atendido o sistema financeiro regulado há muito tempo, CNF, Febraban, etc., a gente vindo para o mundo cripto, ali em 2018 e 2019, em que os bancos fechavam as contas das corretoras. Então, minha missão era, como é que a gente resolve isso? A primeira coisa, a gente precisa ter pilares. Primeiro pilar, educação financeira, daquilo que a gente vai dividir, o que a gente faz, regulação e, principalmente, autorregulação. Então, a autorregulação sem norma, não é autorregulação regulada, né, como a gente tem no Open Banking, depois Open Finance. A gente estar antes e definir melhores práticas quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro. Assim que começou também a minha relação com o mundo cripto. Eu estou já há algum tempo, desde 2015, participando de discussões, mas ativamente na AB Cripto desde 2018, nessa linha de definir esses pilares e construir os pilares, né? Porque não é fácil construir do nada. A gente hoje, semana passada, no evento da AB Cripto em São Paulo, no Criptorama, a gente concedeu 9 certificações para 9 associados que são neocripto, aqueles atores que nasceram no mundo cripto durante, inclusive, a pandemia. São CNPJs de brasileiros que nasceram para fazer algum tipo de intermediação para a população aí que quer investir nesse investimento alternativo. Então, a AB Cripto nasce com 4 associados, basicamente esses brasileiros. Um deles se tornou depois um primeiro unicórnio do mundo cripto, o mercado Bitcoin, um dos fundadores lá atrás. E nessa agenda de diálogo com o Congresso, com o regulador, a gente conseguiu levar a nossa mensagem
e também dar concretude para a mensagem do ponto de vista de como que a gente materializa aí a autorregulação e melhores práticas. Com isso, a associação saiu de 4 para 55. Hoje tem o Itaú, o Santander, o BTG, o bancos de câmbio e intermediários do mundo cripto como um todo. Um grupo heterogêneo, mas com a convergência de ideal comum, né? Acho que o Ivo foi bem feliz quando ele usou a palavra integrar. Então, é justamente isso. A gente consegue integrar nesse momento. E como que a gente integra com, de novo, a brincadeira que eu faço dos nós da rede, porque blockchain nada mais é do que uma estrada pedagiada em que cada pedágio é um ponto de controle, né, a respeito daquela operação, que hoje, no sistema financeiro, são aí bandeira de cartão, do arranjo de pagamento, os outros intermediários para fim de registro. Então, nesse contexto de evolução, a gente conseguiu construir uma legitimidade que a associação pudesse ser ouvida. E aí navegamos bastante no Congresso, projetos de lei, e nos últimos, de 2023 para cá, uma agenda bem consistente com o Banco Central. A gente virou para o... Essa eu não contei para você, Ivo, mas a gente virou para o diretor da Amazo, quando virou ali janeiro, fevereiro de 2023, e para o diretor Paulo, que era de fiscalização, falou assim: então, estamos aqui, o que vocês esperam da gente? Eles falaram: olha, tem 2 tipos de associação que a gente conheceu, uma nos Estados Unidos e uma no Reino Unido. Do Reino Unido, os caras fazem tudo que diz tudo. Livro, book, disseca o que é o sistema, traz para a gente a tecnologia com as implicações jurídicas. E nos Estados Unidos é lobby, a gente prefere a primeira. E aí a gente começou um trabalho de promover workshops com o Banco Central, o que cada associado fazia. Tokenização, livro aberto. Falou: Banco Central, esquece se tiver alguma coisa errada muito grave, a gente conserta, mas aquilo que tiver, aproveita aquilo que é um modelo de negócio para entender a tecnologia. Então, a gente abriu o coração e a cozinha, principalmente, para o regulador, para que ele pudesse entender como funciona. E tanto foi assim que a Consulta 97, foi da primeira vez na história, uma consulta pública que foi um Q&A, perguntas e respostas. Então, a gente conseguiu navegar nisso. Então, esse é uma pitada do papel da Bcrypto, do porquê que a gente está aqui hoje, né, reunido, e fazendo a conexão com o MOT e os próximos 2 blocos, né, MOT e tokenização. A gente está bastante envolvido e interessado em conseguir construir uma solução, um caminho para integrar a IVA com todo mundo aqui nessa sistemática antifraude, porque, de certa forma, a gente tem uma identidade com o civil law. A gente tem uma identidade de ordenamento jurídico em que a Constituição indica que o Estado é intervencionista, a gente não pode fugir disso, tendo um contraste com o Reino Unido, que criou as fintechs, que são operações entre pessoas. Então, eu quero tomar um crédito, eu quero emprestar ou quero tomar um crédito do Ivo, o Ivo me empresta, eu faço uma resolução, um negócio entre 2 pessoas, P2P. Aqui, a gente não tem esse modelo. Tanto é que o modelo de fintech inteiro, 2017 para frente, foi construído numa norma antiga de operação ativa vinculada que o intermediário ele era um correspondente. De novo, um ponto de checagem no meio, apesar de ser digital. Então, um exemplo que a gente não tem como inventar as coisas já existem. E eu fui o primeiro... publiquei o primeiro artigo sobre validade jurídica de aplicações em blockchain no Brasil, numa revista da FGV de São Paulo. E o contexto foi que um dos atores que a gente atendia no escritório era uma startup e queria promover uma solução de tecnologia em blockchain para um banco grande. Então, a gente precisava entender o que ele fazia com blockchain, daí que a gente usou o Código Civil para fazer um teste natureza jurídica do ato jurídico estrito sensu, quando você tem um registro de uma operação. O que acontece ali dentro. Então, fazendo um paralelo com o que já existe hoje
de novo, a brincadeira aqui dos delegatários que já são esses nós da rede para fins de fé pública, identificação do beneficiário, identificação de quem está fazendo a operação, de quem está trocando, de quem está vendendo, não é só, né, mas é só conceitualmente integrar. Então, a gente está disposto aqui como entidade e grupo, né, de associados que pensa nisso constantemente. E, de novo, para o endereçamento 2025 no que diz respeito a essa agenda antifraude. E sobre tokenização, uma discussão que a gente é inevitável, né? Ou você tem modelos lato sensu aqui, a conversão de um ativo real em um ativo digital, ou você tem o nascimento de um ativo digital já digital. Isso também pode ser um token. Ele tem que ter uma utilidade, né? Ele tem que servir para alguma coisa. E aí, nesse conceito, a gente tem 3 perguntas. Vou ter o direito de quê? Direito de propriedade, um direito de obrigacional vinculado àquele ativo digital, ou um direito de crédito. Não é o Thiago que está falando. Isso é UNIDROA, na discussão de direito civil no mundo. E essa é a primeira pergunta da Consulta Pública 97, quando fala de segregação patrimonial. Como que se faz a segregação patrimonial do ativo que está na corretora, do ativo que é do cliente? De novo, acho que o paralelismo aqui com o mundo que já existe, de validade de negócio jurídico estrito sensu, para a gente não ter amanhã um questionamento no judiciário a respeito daquela transação, que é o ambiente de negócio. Nossa, é digital, mas piorou muito? Ou tem o potencial de piorar muito? Acho que a solução que pode ser construída aqui no protocolo de intenções, no acordo de cooperação técnica, para viabilizar esse mote social que é o combate à fraude, ele tem potencialmente outras soluções que intrinsecamente amanhã vai ter uma discussão de preço, mas agora eu acho que é menos relevante o preço do serviço, mas a solução a ser dada num contexto de um problema social, né? A gente tem a promoção ali em 2013 de novas formas de transação com meios de pagamento, né, Ivan, ali, lei de meio de pagamento, mas o Banco Central já conhecia bastante esse mercado, né, como que ele se operacionaliza. E aqui a gente está realmente no mundo novo. Então, é como se a gente tivesse 1997 de novo, só que numa outra jornada. Eu morei fora, terminei o 2º grau nos Estados Unidos, em 97 eu mandava carta e fazia ligação a cobrar para minha casa. Então, hoje, a gente manda um WhatsApp para o meu irmão que mora na França, um áudio. Como o Ivan falou, não tem como ir contra a realidade. Agora tem como fazer essa conjunção de influências e soluções para esse bem maior aí, que é uma agenda antifraude. Então, dessas 3 perguntas de tokenização, a gente fica sempre vinculado. Qual é o título adequado vinculado a esse tipo de direito? O contrato inteligente vai resolver tudo? Qual a natureza jurídica do contrato inteligente? Então, são muitas as perguntas que, dentro desse ambiente tecnológico, a essa união de esforços aqui, a gente consegue dar um endereçamento. Então, eu acho que do que eu queria dividir de mensagem, então, recapitulando assim, qual é o papel da AB Cripto, por que a gente surgiu, por que a gente faz, e por que a gente quer estar envolvido nas discussões e quer se antecipar à agenda que é 2035. Não é a agenda 2030, não é a agenda 2025, é 2035. Tem compromisso com a ONU como país em 2030 para combate à corrupção, fraude e terrorismo, e a gente tem que começar já nesse diálogo. E é muito esse DNA que a associação começa em 2018 para poder estar aqui hoje. Então, passei ali um pouco, para quem não conhecia da AB Cripto, tem os materiais, respostas de consulta pública, publicidade, tudo disso, código de autorregulação disponíveis no site da associação. A segunda parte aqui das 3 que eu dividi, de novo, qual é o mote do porquê que a gente precisa estar junto, né? E discussões sobre custo são secundárias aqui nesse contexto, e perguntas em relação à tokenização, né? Efeito prático, vamos lá, como eu brinco, né? No valendo.
E agora? A gente tem que tipo de direito, que tipo de título adequado vinculado à operação? E qual é a natureza jurídica desse contrato inteligente que hoje o Drex usa pelo menos o piloto usa a rede pública da blockchain na primeira camada, no sentido de só simplesmente ser um validador. É ou não é binário. Então, a gente está nessa fase. Só que se a gente for dissecar vários outros tipos de funcionalidades de um contrato inteligente, chega um ponto que você pode ligar seu abajur da sua casa até pagar uma conta. Então, dentro dessas funcionalidades, a gente está no primeiro caminho, o Ivan conhece bem aí, está envolvido nessa agenda. Acho que esse é um momento importante para fazer essas construções, porque o ambiente de negócio no Brasil, a gente não pode canalizar tudo para o judiciário de discussões como nesse nível de complexidade. De novo, para encerrar, o Reino Unido está discutindo em audiência pública, o judiciário do Reino Unido está discutindo em audiência pública qual é a validade jurídica de contratos inteligentes. Só que lá a gente tem outro sistema. Nosso sistema é de codificação. Como que a gente aproveita o que já existe para fazer um novo fluxo? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria dividir com todos vocês. A gente quer participar e contribuir. A gente, como facilitador do que é esse mundo, e ninguém é obrigado a saber. Todo dia a gente aprende um pouco mais. Mas para a gente poder dividir e fazer as conexões, eu acho que a sociedade ganha no final. Então, de novo, agradecer aqui a possibilidade de participar e dividir um pouco do que a gente está fazendo e como a gente pensa. Obrigado. Ricardo Martins é oficial de registro de imóveis de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul. Falaremos com o doutor sobre o impacto do registro de imóveis na vida das pessoas e o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul. Como vai, doutor Ricardo? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Doutor, qual a importância do cartório de registro de imóveis para a segurança jurídica e financeira do país? Bom, a importância do registro de imóveis remonta à sua origem, ao seu nascimento, né? O registro de imóveis no Brasil tem origem ali em 1843, né, quando iniciaram os grandes empreendimentos aqui, né, seja industrial, comercial, agrícola, e foram vislumbradas, né, as necessidades que haviam daquela época, né, de ter um lastro, né, em imóveis para que fossem fornecidos recursos, né, empréstimos a esses empreendedores. Então, naquele ano, em 21 de outubro de 1843, surge a Lei Orçamentária número 317, que deu origem ao sistema que hoje, né, após tanta evolução, hoje chamamos de registro de imóveis brasileiro, né, mas nasceu através da lei hipotecária, do registro hipotecário, perdão, através dessa lei orçamentária, tá? Então, quando se fala em importância do registro de imóveis, a gente não pode esquecer da história, da sua origem, né, que nasce já para dar esse lastro, essa garantia, essa segurança, né, para a comunidade que se utiliza daquele serviço delegado, né? É importante se dizer, né, que é um serviço público que é delegado a um particular, né, que atua em colaboração com o Estado, né? E esse particular adentra no cartório desde 1988 através de concurso público obrigatório, tá? Então, existe toda uma questão jurídica resguardada, né? A segurança jurídica, a credibilidade da instituição, né? De tudo que está aqui em nossos repositórios, nossos livros, nosso banco de dados aqui, ser realmente fiel à realidade, fiel, né, à natureza jurídica ali daquele negócio. Cartórios previnem conflitos, asseguram direitos e promovem diversos benefícios à sociedade. Os cartórios são sustentados pelos nossos impostos? Recebem algo dos cofres públicos?
Não, esse talvez seja um dos grandes mitos, né, sobre os cartórios no Brasil, né, de que recebem algum valor do Estado, né? O Estado, falo da União, Estado membro, município, e realmente é uma fake news. Não existe qualquer repasse, pelo contrário, os cartórios que repassam valores aos cofres públicos, né? Pela pessoa física do registrador, do tabelião, né, repassada à União, né, Carnê-Leão mensal, tá? Também é repassado aos tribunais e diversas entidades, parte dos emolumentos que a gente aufere aqui na nossa atividade profissional, e ao município o valor do ISS, Imposto sobre Serviço, né, que é cabível ali, a depender da alíquota, pode mudar, mas sempre é repassado ao município. Ou seja, não há uma contrapartida do Estado, pelo contrário, do Estado é zero. O Estado não entra com nenhum custo, não reparte despesa, não reembolsa. O Estado somente é recompensado, o Estado somente ganha com atividade extrajudicial, né? Além disso, nós podemos dizer que também somos parceiros do Estado, na medida em que nós somos responsáveis tributários pelos impostos que passam pelos nossos olhos aqui, ou seja, chega uma compra e venda, precisamos aferir se foi recolhido o tributo devido ao município, ITBI. Chega uma doação, temos que aferir se foi recolhido o ITCD ao Estado, né? Então, tudo isso é feito ali de uma forma bem criteriosa, né? Com lupa mesmo, né? Nada passa sem o nosso crivo aqui. A União, por exemplo, tem a questão da CND do INSS, que é cobrada nos casos de averbação de construção. Então, assim, pelo contrário, a contrapartida é do cartório para e em favor do Estado, tá? Não tem nada que retorne do Estado para nós. Todos os custos, toda a manutenção, né? Inclusive aqueles meses em que o cartório é deficitário, né? Ou seja, tem mais despesa do que receita, né? O Estado não chega para nos apoiar financeiramente. Não tem qualquer apoio do Estado financeiramente aos cartórios e aos seus delegatários. Como os cartórios ajudaram as pessoas durante as enchentes no Rio Grande do Sul? O período das enchentes foi um período bem sombrio da história do nosso estado, né? Eu sou natural do Piauí, mas já resido aqui no estado do Rio Grande do Sul há mais de 7 anos, então acabei criando raízes, né, eternas, né, digamos assim, com o estado, com o seu povo e com a prestação de serviço extrajudicial, né? E as enchentes aqui realmente afetaram todo o estado, afetaram, né, a qualidade de vida, a economia, afetaram o sentimento das pessoas. Foram momentos que, infelizmente, ocorreram, né, que nos marcaram, que levaram algumas vidas e que, de algum modo, o povo gaúcho está aprendendo a lidar ainda com essas consequências, né? Com relação às nossas entidades, né, associativas, tivemos o apoio de várias entidades, graças a Deus, estaduais e nacionais, né, no sentido de verificar onde poderiam ser aportados recursos, né, de doação, de ajuda, de auxílio psicológico, né, para quem estivesse precisando. Então, nós conseguimos, né, fazer levantamento de recursos, né, e distribuímos da forma que nós consideramos mais conveniente. Primeiro, a gente fez alguns critérios, né, que foram decididos não por uma, duas, três pessoas, mas foram decididos em assembleia geral organizada para aquele fim, e esses recursos, graças a Deus, foram bem aproveitados, tivemos feedbacks positivos, né, vários dos nossos colaboradores, muitas pessoas ali que vivem ali com valores, né, de manutenção, para algum lazer, mas enfim, que não são valores expressivos, né, de quem tem um grande patrimônio. A gente precisou ajudar, precisou
né, ter essa solidariedade, né, e parte dessa renda, né, a gente também reservou para a sociedade civil, né, doando aí para entidades que se prestaram auxílio, tanto no resgate quanto no auxílio, na acolhida, né, em centros de apoio, né, com alimentos, com medicamentos, enfim. Então, assim, hoje eu considero que a ação das entidades notariais e registrais tiveram um acerto muito grande, significativo, e certamente a gente fez aquela parte da nossa função social. Seu cartório foi afetado? A minha serventia se localiza no município de Santa Maria. Santa Maria é o coração do Rio Grande e é o final da Serra Geral do Estado. Então, a serra morre aqui. Daqui para a continuidade ali da fronteira são os Pampas Gaúchos, né? Então, assim, graças a Deus, é uma região de planície, é uma região que não junta água, né? A minha cidade, especificamente falando, teve alguns deslizamentos, né, no Morro do Seychelles, aqui, infelizmente vitimaram cerca de 11 pessoas, né, mas considerando a proporção que foram as enchentes, não podemos dizer que Santa Maria foi uma cidade das mais atingidas, né. Santa Maria teve nesses deslizamentos, tanto que foi a primeira cidade que recebeu a visita do presidente da República, né, com sua comitiva, mas depois a situação se estabilizou de modo a retomar a vida tão logo fosse possível, né, quando cessaram as chuvas mais torrenciais. E tivemos o impacto, né, de alguns acessos, né, pontes que foram bloqueadas porque não tinha segurança, ou que foram realmente levadas, arrastadas pelos rios, mas mais fortemente foram a região ribeirinha, né, o Vale do Taquari, novamente, a região da capital, né, a região metropolitana de Porto Alegre, Canoas, né, infelizmente a gente teve uma cidade que foi praticamente engolida pela água, né, nossa Eldorado do Sul, e, enfim, mas graças a Deus nossa serventia aqui, não só a minha, como a de todos os demais colegas, né, que a gente tem cerca de 10 colegas aqui na comarca, né? Então ninguém foi atingido com sua serventia, à exceção de uma colega que está interina no segundo tabelionato de notas aqui da cidade. Teve uma parcela de água que adentrou o prédio que ela ocupava, né? Hoje ela está em outro prédio, mais seguro, né? Mas nada de grave, né? Que possa ser reportado aqui. Agora, tivemos, infelizmente, alguns colegas que precisaram de um apoio mais presente, né? Um apoio logístico, um apoio, né, como eu referi, psicológico, né? Muitos dos nossos colegas foram atingidos, né? Do nada perderam livros e perderam acesso ao cartório, né? Como foi o caso de Porto Alegre, colegas nossos que não conseguiram acessar os seus prédios, entendeu? Alguns colegas do registro de imóveis, outros colegas do registro civil, infelizmente tiveram esses problemas, né? E a parte das doações foi utilizada para ajudar colegas que realmente tinham essas dificuldades financeiras, né? Então, a gente considera que as ações foram acertadas enfim, estamos tentando passar uma régua, né, nesse pesadelo, né, que foi ali, né, a virada do dia 30 de abril para o dia 1º de maio de 2024, tá? Como presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul, quais as cautelas devem ser adotadas para a realização da compra e venda de um imóvel? Bom, a compra e venda de imóvel é um negócio que, para muitos, né, o único negócio da vida, significa a realização de um sonho. É, então, por óbvio, não é algo que você possa tratar com algum descaso
ou sem a máxima atenção, tá? Então, primeiro conselho que a gente dá para quem está adquirindo ou vendendo um imóvel é realmente se certificar da transação, da negociação, né? O principal aqui é ter boa fé, né? É alertar o comprador, né, de alguma situação que possa recair, possa pesar sobre esse imóvel, né? E com relação ao comprador, é se certificar de todas as ações que correm contra a pessoa do vendedor, que correm contra, podem correr, podem afetar o imóvel, né? Fazer todo um levantamento, um estudo, né, que é, é importante para aferir essa regularidade do negócio, né? O registro de imóveis ele tem uma função, né, muito importante porque é aqui na instituição que a gente confirma, que a gente dá a estabilidade do negócio, né, que foi realizado ou no tabelionato de notas ou então quando tem algum programa habitacional envolvido, geralmente em alguma instituição financeira, Caixa Econômica, Itaú, que foram os maiores bancos aí que financiaram imóveis este ano, né? Primeira coisa é pegar a certidão de imóvel e verificar se tem alguma pendência sobre esse imóvel, algum gravame, algum ônus, né? E se o cidadão é leigo, não consegue ler, né, de uma forma mais inteligível aquela matrícula, pode solicitar os nossos préstimos aqui, que com certeza os nossos escreventes aqui estão autorizados a atenderem, a tirar qualquer dúvida. Mas lembrando que a confecção do título não é feito aqui no cartório, é feito ou no tabelionato de nós, como eu falei, ou na instituição financeira, se for aqueles contratos, né, instrumento particular com força de escritura pública, né, dentro de programas habitacionais, como o SFH, né, Programa Minha Casa Minha Vida, enfim. Então, é nesse sentido que a gente costuma orientar quem está participando de uma transação imobiliária. Na sua opinião, o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Como se resguardar na compra de um imóvel? E qual cautela a ser tomada ao comprar um imóvel na planta? Bom, com relação à cautela na compra do imóvel, é tudo isso que eu referi no questionamento anterior, né, que muitos advogados hoje estão chamando de due diligence, né, que é aquele levantamento, né, aquele estudo mais profundo sobre a negociação que está em curso. Não dá para levar uma compra e venda como se fosse uma compra de um carro ou de uma moto, né? Tem que entender que aquele imóvel, ele provavelmente ele já existia antes ali com os proprietários que poderiam ter outras dívidas, enfim, recair sobre aquele imóvel e acabar dando esse pesadelo aí para o novo comprador. No caso ali do imóvel na planta, a primeira coisa é certificar se no cartório de imóveis se encontra registrada a incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é regido pela Lei 4591 e regula todo esse mecanismo, né, de essa figura jurídica, né, de disponibilização de um imóvel que sequer existe na realidade fática. Ou seja, naquele terreno, você visualiza hoje um terreno, se tem uma incorporação ali registrada, é porque o incorporador ele passou por todo o crivo do registro de imóveis, todo o crivo da Prefeitura Municipal e teve aprovada, né, o seu projeto, né, de erguer um prédio, né, ou então fazer um condomínio, entendeu? De casa, de lote, ou então até um próprio loteamento. Hoje é possível incorporar dentro de loteamento também, né? Então é preciso saber se tem essa figura da incorporação imobiliária registrada, que certamente é o que vai dar guarita, vai dar albergue, né, de segurança jurídica a esse comprador. Não dá para cair em golpe de que foram que vão registrar ainda, na próxima semana, tá? Então só compro, só adquiro, só pago a primeira parcela quando e se for registrada essa incorporação imobiliária, né? Para que tenha essa segurança, né?
para que tenha a segurança estabelecida pela Lei 4591 e pelo sistema registral. Para que serve a certidão de matrícula? Bom, a certidão de matrícula de imóvel é a publicidade do cartório de imóveis, né? O cidadão ele não pode acessar os livros, né? Nós temos dever de guarda, de zelo, de conservação. O cidadão ele tem acesso aos livros de modo indireto, através de uma certidão, né? Que é disponibilizada sempre que é solicitado, hoje ou presencialmente, ou então pela plataforma do RI Digital, no computador ou então no aplicativo. Tem tanto para iOS quanto para Android, tá? Então, a certidão de um imóvel, ela tem essa serventia de narrar a história do imóvel e trazer de uma forma, digamos, narratória, né, tudo que ocorreu de importante naquele imóvel, seja a compra e venda, doação, permuta, né? Ou seja, uma cadeia dominial, né? Ali completa, seja um registro de uma partilha, de uma adjudicação, de uma arrematação, entendeu? Tudo isso, ou então atos, digamos, acessórios, né? Como algo sobre a pessoa do titular do direito real, né? Alguma modificação em termos de configuração do imóvel, se foi desmembrado, se teve uma fusão, né? Se teve alguma demolição ou alguma construção, enfim. Então, tudo isso é narrado ali na certidão da matrícula, né? E fica ali disponível, né, para o cidadão estudar e fazer toda essa investigação necessária para obter essa segurança jurídica aí na aquisição do seu imóvel. Como avalia o papel do registrador de imóveis no auxílio de compra e venda de um imóvel? Bom, o papel do registrador na compra e venda de um imóvel não é um papel de assessoramento. Esse papel é cabível, legalmente falando, ao tabelião de notas, tá? E quando temos instrumento particular com força de escritura, ou seja, com a dispensa da escritura, dispensa, né, da presença do tabelião, penso eu que esse auxílio deve ser feito pelos profissionais incumbidos, né, da contratação do financiamento ali dentro da instituição financeira. Então, o auxílio, o assessoramento ao negócio jurídico em si não cabe ao registrador de imóveis. Ao registrador de imóveis cabe averiguar se o título trouxe as informações necessárias, se o título, de algum modo, atendeu ou violou, né, a qualquer um dos princípios e regras que devemos atenção. Se violou, né, cabe uma nota de impugnação para fins de saneamento, trazer um documento complementar que eventualmente faltou, né, ou corrigir algo do título que não ficou adequado, ou corrigir algo da guia, né, do imposto que foi tributado de modo a não contemplar o que deveria ter sido contemplado pelo título, né? Enfim, então o papel do registrador é um papel pós, né, constituição, pós-formalização do negócio jurídico, de modo que esse assessoramento não cabe a nós. Nós entramos numa etapa posterior de visualização digamos assim, de cotejo, né, entre o título e o que existe nas nossas normas, sejam elas princípios ou regras. Se o título se adequa a todas essas normas existentes, será registrado. Se não, terá uma nota de impugnação para fins de saneamento e posterior registro. Na sua opinião, qual a importância do trabalho desenvolvido pelos cartórios extrajudiciais em prol da população? Bom, os cartórios vêm numa crescente de serviços por conta de uma tendência chamada desjudicialização das demandas. Ou seja, quando você fala em desjudicialização, você fala em tirar uma demanda que originariamente carecia da figura do Estado juiz e hoje não carece mais. Foi visto que a figura do juiz é dispensável
né, e deve se restringir à resolução de conflitos, quando os cartórios podem adentrar em questões que não envolvam necessariamente conflito, que podem ser resolvidas de uma forma, digamos, homologatória, em forma de consenso, né? Então, a importância, né, nessa questão é exatamente isso. Averiguar, né, a necessidade ou do juiz que só aparece quando existe um potencial conflito, né? E sempre que não existe, né, e isso é visualizado em várias demandas, lá no início, né, até a retificação diária, um procedimento simples, trazia a figura do juiz, ou seja, você, para retificar a sua área do seu imóvel, precisava entrar com ação judicial, que hoje pode parecer um absurdo, um dia foi realidade, né? Então, essa demanda passou para o registro de imóveis diretamente. Hoje, o cidadão redige um requerimento, né, endereçado ao titular do registro de imóveis, solicitando a retificação e apresentando documentos que provem, né, a sua alegação de que seu imóvel não tem a medição tal e sim a tal, em virtude de memorial, planta e ART devidamente assinados e com responsabilidade técnica do profissional competente, né? Seja um engenheiro, seja um arquiteto, enfim. Outras demandas também passaram para os cartórios durante os anos, como, por exemplo, em 2007 tivemos a Resolução 35 trazendo, né, o divórcio, trazendo o inventário causa-mortes para os cartórios, né? Tivemos a questão da usucapião, agora, por último, a adjudicação compulsória. Então, são várias demandas que saem da via judicial, né, desafogam o judiciário e passam para os cartórios, né, consensuarem, né, entregarem paz social, que os cartórios, digamos assim, vendem, é a paz social, é o consenso, é a resolução dos conflitos. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Olha, a Confederação está de parabéns, né, pelo que eu cumprimento o seu presidente, Rogério Portugal Bacelar. Esse programa é um programa que acaba gerando aproximação, acaba gerando um diálogo constante, perene e, de algum modo, impacta aí para quem está assistindo, né? Seja algum colega, seja algum preposto de servente extrajudicial ou alguém do nosso público, né? Nosso público, que eu digo que é um público qualificado, né? Temos o público dos advogados, né? Arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis, né? Todos esses players aí atuam, né, de modo a dinamizar, de modo a nos trazer, né, serviços e manter viva a nossa estrutura, manter viva toda essa celeridade, essa segurança jurídica que a gente entrega, né? É algo que agrega, né, em nível Brasil e, com certeza, de algum modo, a gente faz a diferença no desenvolvimento do país. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!